Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Nós estamos aqui tentando resolver aí alguns problemas de conexão, né? Sempre nesse momento aqui parece que todo mundo entra e dá um problema tremendo. Deixa eu só arrumar aqui melhor. Bom, irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus e mesmo assim ouvi-la com atenção e buscar da melhor maneira tentar transmitir aquilo que é possível e razoável. Eu agradeço aí a sua atenção, já vi a Sônia aí, nós estamos orando pelos nossos irmãos que perderam a dona Ana, nós também sentimos muito essa falta tão amável da nossa querida irmã, que fará tanta falta, né? Nós nos lembramos também do seu Avelino e todos os irmãos, filhos, netos. Nós oramos para que o Senhor possa consolar e transformar a vida de todos e de todas. Vamos buscar a Deus em oração nesta hora. Eu sei que está difícil a conexão, está caindo muito aqui, mas pela graça de Cristo nós vamos tentar fazer aquilo que é o melhor. Então, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus nesta hora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, te agradecemos pelo teu cuidado, e embora ainda não possamos abrir a nossa igreja, mas nós sabemos que em breve nós estaremos juntos, sempre confiados, ó Deus, de que tu estás cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Dá-nos uma noite agradável de culto e de louvor ao teu nome. É a nossa oração, também orando pelas pessoas que estão nos leitos de enfermidade, aqueles que perderam seus queridos, ó Deus, como nós perdemos a dona Ana nesta semana. Consola o nosso coração e nos dê a direção da tua palavra. Pedimos agora que vamos estudar a tua palavra. Abre os nossos olhos para que contemplemos a tua lei, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o estudo que nós vamos fazer agora é a vocação eficaz, a doutrina do chamado, é a nossa terceira parte. Então, quero destacar aqui algumas coisas para os irmãos e nós vamos estudar isto aqui. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, nós vamos estudar isso, queridos, e é um assunto que é da nossa igreja e nós precisamos ver com muita atenção e com muito carinho. Saudamos aí o Nelson, temos orado, Nelson, seu Ademir, dona Marina, também os irmãos que estão aí no Facebook e também no YouTube. O YouTube parece que está tendo problemas e todo domingo nós temos vários problemas, mas seguimos em frente, irmãos. Eu quero destacar algumas referências aqui, mas antes de ver as referências, nós vamos tentar dissecar o que é vocação eficaz. A vocação eficaz é um trabalho do Espírito Santo em que poderosamente ele chama pelo Espírito de Deus aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. A palavra diz isso e ela usa o termo vida para nos mostrar que o Espírito Santo é quem vivifica. Então, esta vocação eficaz é da livre graça e especial graça de Deus. Então, nós fazemos uma distinção na doutrina reformada entre livre graça, especial graça e graça comum. E depois eu vou falar um pouco mais de graça comum, que tem a ver com a política, tem a ver com todas as coisas que temos fora do aspecto especial de Cristo.
Mas a graça especial é um dom do Espírito de Deus para vivificar os mortos. E todos aqueles que se levantam é por causa desse chamado eficaz. Então, ele é um ato da livre graça e especial graça de Deus. Veja bem que temos um adjetivo aqui, ela não é uma graça presa a nada, como veremos hoje. É livre. Deus é livre para chamar quem ele quiser. Ele é Deus. Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Então, nesse sentido, é que nós entendemos que a salvação pertence a Deus e porque nós não temos mais livre-arbítrio para escolher Deus, nós sempre escolhemos o pecado e o mal. Por isso, se Deus não nos chamar, ninguém poderia se levantar dos mortos. Então, nós vamos ver isso um pouco mais. A vocação eficaz, que é a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 10, ele está dizendo assim que não vem de algo previsto no homem ou mulher. E aqui eu estou usando os dois gêneros justamente porque é, a confissão fala o ser humano, o homem e a mulher. Quando nós olhamos para muitas pessoas que criticam a religião cristã, elas dizem assim que a religião cristã é uma religião de privilégios. Privilégios para quem? Para todos os crentes. Não é um grupo especial, não. Mas algumas pessoas que não concordam com a doutrina do chamado, elas dizem que o chamado de Deus, ele é porque Deus previu como que a gente ia ser e baseado nisso, ele nos predestinou e nos escolheu. Essa é a ideia arminiana, mas eu quero dizer a todos vocês que eu não concordo com isso, porque se fosse algo previsto no homem ou na mulher, seria mérito do homem e da mulher e não seria graça. E aqui nós temos a doutrina da graça de uma tal forma que nos mostra que Deus, quando nos escolheu, ou quando ele nos levantou dentre os mortos, não foi nada em nós, foi a sua própria determinação e graça. É o que nós vamos ver no texto aqui. E que 2 Timóteo 1,9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, quer dizer, não foi pelo que nós fizemos ou vamos fazer, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos, eu quero manifestar aqui a minha, como que eu posso usar a palavra aqui? A minha limitação como ser humano de entender ou de tentar compreender algo tão complexo. Quando nós falamos de tempo, nós estamos falando entre que há um lapso dentro da eternidade em que nós chamamos de começo ou criação e um lapso dentro da eternidade que um dia vai terminar esse tempo comum. Agora, isso é muito relativo. Quando a gente começa a estudar um pouco de física quântica e essas coisas aí, o tempo é algo que é muito relativo. E eu não quero confundir a todos vocês, mas é interessante que o texto nos diz que a determinação e a graça de Deus, Deus não tem passado e não tem futuro, ele é sempre um presente eterno e a gente não consegue compreender isso, porque nós somos seres pequenos e contingentes, e nesse sentido, o que a Bíblia nos ensina é que a própria determinação e graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, não foi conforme ele previu alguma coisa em nós e que nós éramos legais, bonzinhos, etc. Não. É algo que está além da nossa compreensão. E estando além da nossa compreensão, a única coisa que nos cabe é tentar compreender que isso vem da parte de Deus. Não é que Deus previu ou Deus viu antes algumas coisas. Não, não é assim que a Bíblia nos ensina.
A Bíblia nos ensina que isso nos foi dado em Cristo Jesus, é graça. E a graça, às vezes, ela choca muita gente, porque que uns têm graça e outros não têm graça. Eu costumo dizer, e disse isso para minha classe, porque existem ultra-calvinistas, que eu não sou, mas eu tento compreender que alguém só vai para o inferno porque quer, mas alguém é salvo por causa de Cristo Jesus e da determinação de Deus. E nesse sentido, nós temos duas linhas que correm sempre paralelas. Eu não tenho outra maneira de explicar isso, mas eu quero dizer que esse mistério nunca é porque Deus viu alguma coisa em nós. Não, não foi segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça. Nesse sentido, o Tito 3, 4 e 5 nos ajudam. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós temos aqui que ele tenta mostrar a gente dentro da história. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus? Quando isso? E aí existem vários autores que dizem que foi quando Cristo se manifestou. Não, a bondade de Deus se manifestou na criação, a bondade de Deus se manifesta em todo o universo, em todas as épocas, até mesmo quando Deus distribui o juízo dele tinha misericórdia. Quando ele chamou Noé, ele disse: fala para todo mundo. Mas as pessoas não queriam ouvir e elas morreram por causa do juízo de Deus. Mas é interessante notarmos que sempre Deus mostra a sua benignidade no meio do juízo. Quando se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, nosso Salvador, e agora ele está em Cristo, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça. Quando Cristo morreu na cruz, nós podemos dizer assim que ele é poderoso para salvar todas as pessoas que creiam. E quando se manifestou isso, não por obras de justiça praticadas por nós, diz o apóstolo Paulo a Tito. Não foi por causa da nosso jeito de ir à igreja, porque ia ser um crente, e esse tipo de coisa, ou pela minha própria fé, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a salvação aconteceu de fato, de verdade, na mente de Deus, mas quando o Espírito de Deus nos regenerou e nos salvou. É o chamado eficaz. É isso que nós estamos estudando aqui e nesta hora. Neste chamado, o homem e a mulher são passivos. E, mais uma vez, é mais um adendo dentro dessa doutrina de que, mas espera um pouquinho, quer dizer que eu não faço nada? Para a salvação, você não pode, você está morto. E este é o sentido aqui que nós estamos dando. Romanos capítulo 9, verso 11, é um texto polêmico, mas eu não vou fugir dele, ele está na nossa confissão de fé. E diz assim: e não ela somente, falando de Rebeca, né? Não, e não ela somente, mas também Rebeca, está falando de Sara, desculpem, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, preste atenção agora, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à escolha, à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Nós temos um exemplo clássico aqui. Por que que os homens e as mulheres são passivos? Para que não haja ninguém que diga que a gente é salvo em parte por causa de nós mesmos.
Esse é o perigo que ronda toda a Escritura e que muitas pessoas não aceitam. Eles acham que isso é duro demais, isso é feio demais, o meu Deus não é assim, já vi gente falando assim, mas é o que a Bíblia nos ensina. O texto diz assim que Deus tinha escolhido Jacó e rejeitado Isaac. Por que eu não sei. Mas o texto nos diz que nem tinham praticado o bem ou o mal. Se nós olharmos na história da vida de Jacó e na vida de Esaú, a gente vai ver que Jacó, durante a vida dele, ele foi muito pior do que Esaú. Ele mentiu para o pai, mentiu para o irmão, ele vendeu ou comprou o direito da primogenitura do irmão, ele fez coisas terríveis. Mas é interessante que Deus pega um pecador terrível e o transforma. De Jacó, ele foi transformado em Israel, que é o pai de todos nós que cremos em Deus. Todo o cristianismo veio de Jacó, de Israel. E aqui, quando nós olhamos isso, o texto destaca que eles não tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. O propósito de Deus. Deus chama com uma razão. É a determinação da sua graça. E quando ele faz isso, eu não sou ninguém para questionar aquele que me fez. Mas se eu estivesse, talvez como uma pessoa que não crê em Deus agora, o que eu faria é pedir a Deus que tenha misericórdia de minha vida. E eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que não creem é porque elas não têm a coragem de pedir a misericórdia de Deus. Porque se tivessem, é porque o Espírito de Deus já está levantando essas pessoas. Isso é um mistério para todos nós. Mas no chamado, o homem e a mulher são passivos. Eles não entram com nenhuma ação, nenhum tipo de comando para com Deus. No chamado, o homem e a mulher são passivos. Eu queria ler agora 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Lhes são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios é que um homem natural não tem como ele responder a Deus. Ele é passivo, ele está morto. Ele não aceita as coisas de Deus, o Espírito de Deus vai tentar no homem natural comum e não faz nada. A Bíblia é pregada para a mesma pessoa, mas não acontece nada. Por quê? Porque eles são loucura, diz o texto. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É provavelmente aquilo que o Senhor Jesus contou da semente que caiu na beira do caminho. Quando a semente caiu na beira do caminho, o, o que nós vemos no texto é que vieram as aves dos céus e comeram e tiraram. Por quê? Porque a semente não entrou, a semente não caiu dentro daquele coração que estava precisando da graça. E aí vem um mistério, por que isso? Mas nós estamos estudando quando Deus chama alguém e ele corresponde a esse chamado, porque ele é passivo, mas ele corresponde. Eu quero destacar aqui para vocês, porque no chamado, até que vivificado, ele responda ao chamado. Então veja bem, antes de Deus entrar na nossa vida e acender a luz, ninguém pode responder, ninguém pode fazer absolutamente nada. Romanos 8, 7-8 diz assim: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então vamos parar um pouquinho aqui. Quando uma pessoa
pende para o lado da carne, ou ele está, vamos dizer assim, vivendo nessa vida natural da carne, ele sempre está em briga com Deus, inimizade com Deus. Quero saber de Deus, não quero ouvir de Deus. E é por isso que às vezes algumas pessoas, elas perguntam para mim assim: "Puxa vida, eu convido tanto para ir à igreja e ele não vai. Eu convido tanto para ele ouvir uma mensagem sua ou de algum outro pastor e ele não quer ouvir". Por quê? Porque o coração está em inimizade contra Deus. Quando você está em inimizade contra Deus, você não quer nem saber de ninguém. Uhum. E aqui é interessante nós olharmos, porque essa inimizade contra Deus, ela se manifesta de tal forma que os nossos o nosso texto, ele diz assim, ele nem mesmo está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Aí ele conclui no verso 8: portanto, os que estão na carne, ou seja, nesse estado natural, não podem agradar a Deus. Não pode, não adianta, não consegue agradar a Deus. Continuemos. Ainda eu quero ler o verso 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne. Então, quem que não está na carne? Aqueles que foram chamados por Deus. Vós, porém, não estáis na carne, no jeito natural, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a única maneira de alguém responder às coisas de Deus é através do Espírito Santo que entra e começa a transformar e a regenerar. É isso que nós estamos dizendo por vocação eficaz. Ainda Efésios 2:5 nos mostram isso de maneira mais clara ainda. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse texto aqui ele mostra claramente essas três coisas aqui maravilhosas. Primeiro, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, no nosso modo natural. Não há como levantar, não há como responder. Ainda a nossa vida é inimizade contra Deus. Então, você que me ouve aí, se você já entregou a sua vida a Cristo e você tem sede, tem fome das coisas de Deus, é porque o Espírito Santo fez essa obra em sua vida. Mas se você ainda me ouve e ainda não tem essas coisas, e você deve clamar ao Espírito, clamar a Deus. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a palavra de Deus diz que Deus tem misericórdia de todos aqueles que vêm a Ele. Então, estando vós mortos, nós mortos, e Paulo fala que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que que Deus fez? Ele nos deu vida, ele nos chamou. Ele nos ele gritou para a gente igual ele gritou para Lázaro: "Vem para fora". E Lázaro veio, porque a palavra de Cristo é viva e eficaz, e ele sabe chamar. Ah, mas por que que Deus não chama todo mundo? Não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu consigo enxergar. Esse é o amor de Deus para com todos nós, todos aqueles que creem no seu nome. Então, ele vos deu vida com Cristo. Veja bem que é com Cristo, Jesus ressuscitou, ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Pela graça, não é por obras, não é pelo jeitão, não é por alguma coisa que a gente faz, também não é porque a gente é legal, porque a gente vai ser legal, que a gente vai ser bonzinho, também não é. Uma vez eu vi uma professora de escola dominical falando assim para a criança: não chora que Jesus não gosta de criança que chora. Eu não bati na professora não, mas eu chamei ela de lado e falei assim: nunca mais fale isso, porque Jesus ama aqueles que choram e aqueles que estão sofrendo também.
Então, fale para as crianças que Jesus ama quando elas choram. E se você não quer que ela chore, conversa com ela de outro jeito, mas não diga isso, porque você está criando o maior problema, porque Jesus é aquele que chorou. Jesus chorou. Então ele não gostava dele mesmo? Não. Deus, ele sempre ama aqueles que sabem chorar. Bom, voltando aqui ao nosso estudo, eu quero ainda destacar: somos vivificados para responder às coisas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele primeiro nos vivifica, ele dá vida para a gente. Ele dá vida juntamente com Cristo. E nesse sentido, olha o que diz João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, quem o Pai dá para Jesus, esse é o que é chamado eficazmente pelo Espírito. Por quê? Não sei. Quando você chegar no céu, você pergunta. Eu também não sei. Por que Deus escolheu gente tão simples e não escolheu filósofos e pessoas aí que são entendidas e eruditas? Porque Deus tem esse jeitão. Ele gosta de projeto falido como nós. Ele gosta de salvar e mostrar a sua graça para pessoas que são indignas, não para gente que se acha soberba ou se acha muito melhor do que os outros. Hoje, na mensagem de noite, eu vou estar pregando sobre a misericórdia que nós precisamos ter. E a gente tem visto pouco disso. Eu me lembro aqui daquele juiz que destratou aquele pobre guarda em Santos. Que coisa horrível. Aquilo é uma das coisas mais abomináveis que a gente vê. Até mesmo essa semana eu vi pessoas destratando outras. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Porque eu tenho mais condições do que os outros? Todos nós somos pequenos e um dia Deus vai estar cobrando de cada um dos seus filhos o amor que é devido, o amor em todas as coisas. Por isso, a vocação eficaz é essa doutrina que nos mostra que é Deus é quem faz e demonstra a sua graça e o seu amor e perdão. E aqui eu quero ir para o final do nosso estudo. Estou vendo a dona Cida e o Cleri aí, abraço a todos. A vocação eficaz, ela, quando renova o pecador e a pecadora pelo chamado eficaz, ele e ela corresponde à vontade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa doutrina diz que, em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Veja bem que aqui nós temos um texto que nos mostra esse lado de que Deus ele vai falar com quem está morto e mortos vão ouvir. Vão ouvir por quê? Porque eles são bons? Não, porque Deus vai fazer eles ouvirem a voz do Filho de Deus. E eles vão se levantar e sair. Eu me lembro da minha conversão e eu acho que você pode se lembrar da sua. Foi um dia em que eu estava muito chateado com algumas coisas, num acampamento de carnaval, e de repente um seminarista estava pregando, falando sobre Efésios 2. E quando eu me vi, ele disse para a gente entregar a vida nas mãos de Deus, eu estava lá na frente, chorando por causa dos meus pecados, dos meus erros, que ainda os tenho. Mas foi naquela noite em que o Espírito de Deus me levantou dos mortos. Eu ouvi a voz de Jesus.
E ao ouvir a voz de Jesus, eu não tinha outra opção a não ser corresponder a essa voz. Mas por causa de mim? Não. Por causa da graça de Jesus, o amor de Jesus, eterno amor de Jesus. João 5:25. E terminando, vamos relembrar aqui. Primeiro, não é algo do homem ou na mulher. O ser humano é passivo. O chamado de Deus não é algo em nós e todo ser humano é passivo. Terceiro, depois de vivificados ou vivificada, ele e ela responde ao chamado. Então é isso que nós estamos estudando hoje. Assim eles começam a fazer a vontade de Deus a partir de então. Então, nós estamos encerrando o nosso cafezinho com Deus. Eu espero que Deus o abençoe e a abençoe. E nesse estudo nós vimos um pouco mais sobre a vocação eficaz. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos ainda pregando um pouco mais sobre esse assunto. Que Deus abençoe os irmãos e guarde a todos e a todas. Fiquem com Deus. Abraço.